Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma semana, com muita paz, muita alegria, estamos aqui reunidos, friozinho gostoso, boa noite Vanessa. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Acho que o pessoal tá entrando, né, Léo? Estão tudo com frio, o pessoal está entrando, né? Sejam todos bem-vindos. A Dri, ó, já entrou, boa noite Dri, um grande beijo. Boa noite, Dri. Um beijão. O Di- Diogo. Diogo, grande abraço, meu amigo, muito bom. Acho que nós podemos começar, o pessoal vai entrando e aí eles vão contribuindo com a gente. Cadê a Fernandinha? A Fernandinha que Ah, traz bastante comentário, bastante conteúdo para nós aqui. a Fer chega atrasada. Ela tá na live do Orson. É verdade. A Eliette também. Bom, hoje Vamos nós lá, vamos falar. então? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre culpa, né? E a gente falava como é difícil pensar um pouquinho nessa questão da culpa, de entender o que é culpa, conseguir compreender aonde ela se encaixa na nossa vida, né? Qual é o objetivo dela, principalmente? Porque quando nós vamos buscar é aquele sentimento, quando nós sentimos responsabilidade por algo, por ter causado algum dano ou causado algo que seja condenável. Mas aí nós poderíamos pensar, da onde surge isso, né? Da onde vem tudo isso? Você quer falar, começar a falar alguma coisa ou eu falo aqui? O que você tinha me Pode falado um falar. pouquinho antes, você vai falar no começo, no meio, no decorrer? Não, pode falar. Pode falar? Priscila, boa noite também. Seja bem-vinda. Então, quando nós olhamos para a questão religiosa, para as crenças religiosas, né? Nós pensamos que a religião ela tem como obrigação ajudar a desenvolver a criatura. Mas a gente vê que nem sempre é assim que acontece. A religião nem sempre ajuda no desenvolvimento. Muito porque ela vai usar um pouco da culpa, um pouco do medo, justamente para conseguir encaixar a pessoa no que ela tanto está ensinando. Então, a religião vai usar a culpa como forma de atemorizar, de colocar medo, de colocar receio, para que os indivíduos possam conduzir de acordo com os seus ensinamentos. Se a gente olha e fala, mas será? Se nós olharmos aí para a história, para o passado, nós vamos ver o quanto que o medo serviu para manipular as criaturas. E aí nós pensamos, mas que ligação tem o medo com a culpa, né? É justamente porque a culpa, ela vem a partir do momento que nós temos medo de não cumprir ou de ter realizado algo que não estava adequado a uma certa situação. E muitas vezes essa situação é justamente a imposição que a religião coloca. Então nós vamos lembrar lá, Deus castiga, Deus é vingativo, se nós não fizermos as coisas bem feitas, nós não vamos entrar no reino dos céus, vamos decepcionar a Deus. E aí a gente questiona a nós mesmos, a nossa consciência. Quanto tempo pensamos e acreditamos nisso? Porque se pensamos ainda nesse Deus e se decepciona conosco, com as nossas atitudes, que Deus é esse? Um Deus material, um Deus humano? Não é? Então, passa um pouquinho para você e a gente vai costurando aqui depois. E essa culpa é algo que judia também da gente, né? Porque como você trouxe que algumas crenças religiosas trazem a culpa para atemorizar os nossos pensamentos, né? Muitas vezes as nossas atitudes. Se nós formos olhar um pouco para trás, nós conseguimos trazer várias lembranças, né? Ou de nossos avós, que são pessoas um pouco mais antigas, dizendo do fato que Deus vai castigar, né? Então, de repente, você deixava de fazer algo se tivesse na casa dos avós, brincando com os primos, final de ano, Natal, e você se sentia culpado quando fazia algo que não era por maldade, né? E vinha talvez
essa avó chamar sua atenção no Deus castiga, né? E as religiões usam muito disso a todo instante. Nós sabemos que até hoje muitas ainda usam, crianças ainda escutam isso, que Deus castiga. E como que é triste, né, de ouvir, porque que Deus que é esse que castiga? Que Deus maldoso que é esse? Porque é isso que criamos quando crianças, né? E faz todo sentido. Nós vamos fazer a ligação daqui a pouquinho com a questão da culpa, e é importante tentar entender aonde que a culpa se agrava, né? Em que ponto que isso ganha tanta conotação na nossa vida, tanta presença. Justamente porque nós olhamos pela história e pela religiosidade, que deveria auxiliar a nos aproximar ainda mais da espiritualidade, né, da espiritualização como ser, e aí nós vamos cair lá nas penas eternas, nos gozos eternos e penas eternas, né? Muitas vezes, o que nós conhecemos, o fogo do inferno, né? Então, vai começar lá atrás tudo isso, porque nós vamos criando uma imagem que não é verdadeira. Quando nós pensamos ainda, mesmo nós espíritas, quando nós pensamos ainda no fogo do inferno, ainda traz uma sensação ruim. Nós sabemos que nem existe inferno, né? Não o inferno físico, né? Mas o psíquico. Mas nos causa uma má impressão, soa má dentro de nós, porque nós tentamos imaginar alguma coisa que não é. Nós fantasiamos o pior como sendo o inferno, vamos dizer assim, né? E por que que o inferno foi criado? Né? Ou por que que as penas eternas foram criadas, a condenação eterna? Se nós fizéssemos algo errado, nós seríamos condenados, né? Nós não teríamos acesso ao céu, justamente para poder criar um freio ali na população, no povo daquela época, porque eles não temiam nada, povo primitivo ainda, então precisaria ter um medo muito grande, um receio muito grande a fim de não cometer tantas barbáries. E esse foi o método criado, né, do medo. Nós sabemos que o medo controla a humanidade, mas hoje nós já temos condições de analisar e olhar bem para isso. Então, se estamos buscando lá as bem-aventuranças, né, ou as penas eternas, né, os castigos, nós precisamos parar e refletir, porque a nossa compreensão atual já nos faz entender que essa condenação não existe, é de uma outra forma, e que a religião foi criada para transportar o homem das convenções sociais para próximo da espiritualidade, olhando para Deus. Mas o que a gente encontra hoje é a religião fazendo o sentido contrário, sendo a convenção do povo. Ah, virou já um ato social ir até a religião, ir até a igreja, né? E nós não entendemos o real objetivo. Então nós não analisamos a situação e vivemos essa ciranda até nós espíritas. Ah, se eu não for no centro, se eu não for tomar um passe, se eu não for isso, eu estou de novo me condenando, de novo levando a culpa, de novo as penas eternas. Então é preciso um cuidado para não difundir isso até em nós que já temos uma compreensão diferente da vida, né? Porque quando traz essa pergunta não, esse comentário da Priscila, eu acho que ele está mais um pouquinho à frente, podia deixar ele aí, né? Podemos deixar um pouquinho mais para frente. Pode deixar, né? Quando você traz essa questão, muitos de nós, mesmo trazendo que dentro da doutrina espírita, que nós ainda nos culpamos, nós ainda não compreendemos o mundo espiritual, né? Porque a partir do momento que passamos a compreender verdadeiramente o mundo espiritual, não sentiremos culpa, né? Quando nós deixarmos de olhar as coisas apenas pela matéria, apenas pelas coisas que os outros nos ensinam e começar a olhar com um olhar mais espiritual, nós vamos começar a compreender um pouquinho diferente. Porque o Sim. que nós buscamos, às vezes, no outro, o que nós buscamos na própria religião, é estabelecer uma dependência tanto do outro
quanto na própria religião. Como se a religião ou o outro fosse capaz de determinar o comportamento adequado para mim. Então, a todo momento eu busco o quê? As causas nobres do outro. A todo momento eu tento me espelhar no outro, como se o outro também soubesse muito bem o que está fazendo, como se não estivéssemos todos nós ali tentando trabalhar, né, e avançar. Dar um beijo para Iracema aqui, grande beijo, minha irmã. Então, E essa culpa quando as crenças religiosas trazem, muitas trazem inconsciente, mas muitas trazem consciente, né? Trazem de uma maneira vamos se dizer assim, para produzir mesmo, né? O medo nos fiéis, para estabelecer essa dependência, igual você falou, religiosa, né? Vai determinar o comportamento de certos fiéis para que eles acreditem naquilo, né? A mas nem troca. sempre todos têm essa noção, né, do que é certo e o que é errado. Sim, Muitos passam sim, isso sem sim, nem pensar, né? Achando que é o sim, correto, né? sim, sim, sim. Então Então, é algo para a gente analisar também, né? Como você trouxe, muita gente não sabe, mas a partir do momento que passamos a saber, seremos cobrados mais ainda, né? pois é, então é interessante essa questão, porque às vezes nós estamos tão compromissados em levar a palavra, né? E levar ao esclarecimento, em levar a palavra de Jesus mesmo, a calma, né? E aí nós esquecemos de olhar pela razão. Nós vamos muito no decorado, muito do que nós aprendemos ali com o pessoal do passado, e hoje nós somos o passado do futuro, e precisa tomar um cuidado muito grande, e nós precisamos começar a nos analisar conscientemente, e não inconsciente, porque se nós deixarmos, o que é isso? E eu deixo o meu inconsciente falar, eu vou estar trazendo coisas lá de trás, e aí eu vou ativar toda essa questão das penas eternas, né? E aí a gente começa de novo a todo momento colocar medo, colocar culpa, e aí nós não entendemos que cada um traz uma idade espiritual diferente. Aqui a gente começa a desenhar um pouco mais o plano espiritual. Quando nós olhamos para o entendimento de cada um, é interessante que nós achamos que está todo mundo igual. Poxa, mas ele está falando uma besteira dessa? Como pode ele falar uma besteira dessa? Não é possível. E o outro olha para nós e fala, como que ele fala uma besteira dessa? Não é? E a gente não se entende. E aí começa, não, vamos criar uma lei. Não, fulano de tal está certo, fulano de tal está errado. Por quê? Porque cada um traz uma idade espiritual diferente uma da outra. E assim sendo, a compreensão e a interpretação. Só que essa idade espiritual, ela avança de acordo com a nossa compreensão da vida. Então tem horas que para mim uma situação está errada, e de fato é. E tem horas que a situação está certa, e de fato é. Porque nós vamos avançando, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo. E a única forma de realmente poder avançar é trazer um entendimento diferente em cada atitude nossa. A Mariana coloca aqui uma colocação muito boa, né? Ó. A gente sempre acha que entende um tantão, né? E que tantão, né? Aí vem a vida e mostra que nós não entendemos é nada. Você acha que é isso? Ó, Todo mundo eu, tem certeza, né? eu olho para trás, mas sabe o que é gostoso, né? Assim, eu olho para trás. Vamos olhar, todo mundo aqui é um convite, né? Todo mundo olhar um ano para trás. O que a gente achava que era certo, hoje a gente continua achando. E se a gente voltar 2 anos, né? E se a gente voltasse 10 anos atrás? Tudo que nós achávamos que era verdade, que era certo, é certo até os dias de hoje? Nós temos essa mesma percepção? E se voltássemos 20, né? Olha como as coisas ficam difíceis. Se nós pensarmos na questão da tecnologia, né, no avanço tecnológico, no avanço das informações, hoje nós temos aí diversas informações para todo lado. Conseguimos aprender e até desaprender muito facilmente aí nessa era tecnológica. Mas e lá atrás? Há 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos essa condição.
Então não era tudo que estava acessível para nós. Então a gente imaginava, interpretava como as coisas eram, né? Então quando nós pensávamos de uma coisa muito boa, a questão espiritual, vamos dizer assim, como é o céu? O céu eu imagino a melhor coisa da terra e amplifico. Esse é o céu. E o inferno? A pior coisa da terra eu pego e amplifico. Então a gente fazia essa comparação. Então, quando a gente começa a ter conhecimento, eu posso entender de uma outra forma. E aí começa a ficar um pouquinho mais fácil. E aí eu posso deixar de me culpar menos por algumas coisas, porque eu começo a enxergar de uma outra forma, né? É o amadurecimento espiritual, né? E é o que a religião vem nos trazer, né? Ela vai nos transportar à espiritualização, né? A esse amadurecimento espiritual, né? E não que ela vá nos levar a certas convenções, vamos se dizer assim. Então, é essa fala que você traz que nós temos que analisar e pensar mesmo nesse amadurecimento, nessa conscientização, né? Quando a Mariana traz a pergunta. Exatamente. E a Priscila traz uma outra questão também aqui, ó. Como que é interessante, né? Ó, minha sogra não aceitava que eu era espírita e era evangélica, né? Era um absurdo, né, isso. E lá no passado, quando nós pensávamos em falar ser espírita, o pessoal atravessava a rua de centro espírita, né? Chegava perto do centro, atravessava a rua para não passar na mesma calçada. Quantas pessoas não aceitavam? Aí agora ela vem falar que ela já aceita um pouquinho, ela respeita, quer dizer, ela já teve uma compreensão um pouco diferente do que é a religião, porque com certeza a sogra dela traz uma percepção que não é verdadeira, mas ela já está começando a respeitar a vontade da Priscila. Mas e se a Priscila não tem um pensamento firme? Ela se culpa. Ela vai se culpar porque a sogra dela não aceita. Ela vai estar preocupada com o que a sogra dela pensa dela. E como é importante, nesse momento, respeitar que a sogra dela não aceite. Porque ela poderia criticar a sogra dela, mas é evangélica, mas é católica, e aí vira uma guerra. Então, é esse amadurecimento, esse respeito, que lentamente vai fazendo a gente compreender o que é e o que não é. E aí nós vamos afastando de nós o processo da culpa. É importante isso, porque senão a gente se culpa por tudo e esquece do que realmente importa. Então, o amadurecer é a única forma, de fato, de nós enxergarmos a situação como é. Porque senão nós vamos pensar em dois cegos, um guiando o outro. Ou melhor, um que não sabe nadar, querendo fazer o outro aprender a nadar. Vai afogar os dois, né? Boa noite, Ká, um beijão. E eu acho muito interessante a palavra que a Karina trouxe. Nós vamos trazendo essas distorções e vamos quebrando, realmente, né? Nós vamos quebrando, né? Aos poucos a gente vai conseguindo aí fazer essas quebras dessas crenças limitantes, vamos se dizer assim, mais uma vez, né? Sempre é isso, né? Sempre é esse movimento de voltarmos para dentro de nós. Eu falo que Sim. é quebrar um pedacinho e voltar. Aí a gente vê como ficou. Deu tudo certo? Bom, eu volto de novo, pego aquilo que eu achava que eu me defendia ali atrás, quebro mais um pedacinho, como se fosse um tijolinho. Volto para fora. Até uma hora que eu vou quebrar o tijolo todo. Eu vou sair da casa. E aí eu vou ver que eu não preciso mais daquilo. É isso mesmo, né? É ir quebrando devagarzinho que nos impede de enxergar. E aí eu vou entendendo que não existe o mal. Existe sim o mal, mas não da maneira como eu penso, né? E que às vezes o mal é só a maneira como eu enxergo aquela situação. Então é muito interessante pensar nisso, porque senão nós vamos pensar num Deus que julga a todo tempo, punitivo, e que nós vamos ser infelizes para sempre, né? E somos imaturos espiritualmente, né? E essa imaturidade faz com que os outros nos incomodem, né? Faz com que o outro acha, o que o outro pensa de mim, me deixe incomodada. Então, quando nós estamos nessa sintonia de nos incomodarmos pelo que o outro pensa, é a nossa imaturidade espiritual.
nós temos que fazer o correto, óbvio, mas não é o que o outro pensa, é aquilo que nós falamos em todos os encontros, é voltar para dentro de mim e ver se realmente aquilo que eu estou trilhando é o caminho correto, né? E aí, por isso, eu não tenho que me preocupar com o que os outros pensam. Mas aí vai voltar lá no orgulho, né? Como que é uma sequência? É a imaturidade, e aí já bate o orgulho, já bate a vaidade, já bate o perfeccionismo, tudo dentro de uma bola só de neve, e é a nossa imaturidade espiritual. E eu acho que aqui a gente pode começar a desenhar um pouquinho a resposta da Priscila, né? Sim, Porque sim. primeiro nós precisamos achar um ponto de apoio em alguém, justamente para que o outro possa nos conduzir. Nós imaginamos sempre que o outro tem que nos conduzir. E quando nós não nos culpamos, nós vamos querer culpar alguém, né? E nós não percebemos que nós mesmos somos os responsáveis pelo nosso destino. E às vezes um local pode ser muito maravilhoso para mim e pode ser muito terrível para a Vanessa. E pode ser que alguma sensação seja muito boa para a Vanessa e muito ruim para mim. A gente vive isso constantemente, né? Às vezes tem coisas que para a Vanessa é tranquilo, para mim não é tranquilo. Aí a Vanessa fala, mas Léo, tá tudo certo, tá certo? Mas na minha percepção não, né? E na dela não, e vice-versa. É sempre assim, porque é na nossa perspectiva sempre. E tem que ser na perspectiva de um todo. Então, quando ela coloca, como ela coloca aqui, ó, A muitas trave e vezes, o argueiro, né? Eu só vejo o defeito do outro, muitas o meu vezes, não. exato, muitas vezes, quando meu casamento não estava bem, meu esposo me fazia sentir culpa por coisas que eu não fiz. E aí, a gente sempre pensa assim, e por que só eu teria que fazer, né? E o que é a culpa? A culpa é por algo que eu deixei de fazer, aqui de novo, né? É por algo que eu deixei de fazer, por algo que eu não fiz. Mas baseado em que padrão? Porque eu deixei de fazer onde tem uma regra que eu precisava fazer aquilo dentro de nós, nos nossos caprichos, no nosso orgulho, como você colocou. Então, quando a gente para olhar nesse aspecto, o outro não é culpado, nós não somos culpados, são pontos de vista diferentes. E é normal eu não me sentir bem no local onde a Vanessa se sente. E vice-versa. Agora, existe um respeito, existe ali um limite que eu coloco psicológico para não colocar para ela a culpa. Porque nós precisamos sim entender o que é o nosso limite e o que é o limite do outro. E eu falo isso porque nós, além de tudo, podemos aprender com o limite do outro. Porque às vezes a gente acha que aprender é ler na escola e tudo mais, e não. A gente aprende na vida. A gente aprende com o outro, com as situações. E às vezes a gente fala, poxa, mas eu estou passando uma situação que não é possível que eu preciso disso. Não é possível que eu tenha que ter esse nível de aprendizado. Talvez nessa vida não. Mas a gente pode estar nos preparando para uma próxima. Então a gente precisa saber aprender tudo isso, resolver esses problemas que nos envolvem. Senão fica muito difícil, né? Sim. A Lid colocou aqui, ó. Ao conhecer o Espiritismo, estou a me tornar um espírito melhor. Já penso como espírito. Sensacional, Lid. Vejo que ninguém tem responsabilidade pela consciência do outro e que para o processo de iluminação espiritual necessito estar em sintonia com minha programação espiritual. Matou, acabou a live. É isso mesmo, né? O Espiritismo nos traz essa abertura de nos olharmos como espírito. E é isso. Se nós entendermos que nós nascemos simples e ignorantes e estamos melhorando, tá certo. Ninguém tem que ser perfeito.
Voltamos. Voltou. Né? Então, é preciso entender muito bem essa nossa programação, porque senão a gente sai fora dela, né? E é aceitação, né? Entender, entrar em sintonia com a minha programação espiritual é a minha aceitação. Volta lá para o tema da essência, né? Eu tenho que voltar para dentro de mim, olhar a minha essência, de onde eu vim, e aí aceitar a minha programação espiritual. Como que é uma sequência esse livro, né? E nós vamos criando esses relacionamentos doentios e esquecemos de olhar para os nossos sentimentos, para os nossos desejos, Sim. né? E a Adri coloca que é isso mesmo, às vezes... Cadê aqui que sumiu da minha tela? Não, tá aí. Muitas vezes Muitas vezes é fácil mais fácil apontar. isso, a culpa do outro, né, do que a nossa. Realmente, a gente não consegue enxergar as nossas falhas muitas vezes, vamos culpar o outro. E quando nós não enxergamos a culpa do outro, quer dizer que alguém tem que ser culpado nessa história. É a Eu olho para o transferência, outro, né? eu olho para o outro e eu vou tentar culpar ele de alguma coisa. Não conseguir, o culpado sou eu. Ah, nem sei do que, mas se o outro não é culpado, eu sou. Né? Então, olha como que é complicada a nossa mente, né? Iracema, é bem isso, ó. Eu fui abandonada por toda a minha família. Não por toda, né? Eu sei, tem um serzinho muito querido lá, gosta muito de você, né? Nós temos que entender o que nos faz bem realmente. Às vezes, a gente vive ali num automatismo, numa crença, justamente para agradar o outro. E esse movimento de se descobrir, seja espírita, seja católico, seja evangélico, seja lá o que for, né? É um movimento de libertação em relação à crença do outro. Às vezes é visto como rebeldia, mas não é isso não, muito pelo contrário. É um movimento de nos livrarmos daquela crença. Por que eu preciso ficar naquilo se eu sei que não é verdade? Eu vejo tantas pessoas de mais idade, de maior idade, estão presos numa crença por comodismo, sendo que a realidade, o que acredito, é outra coisa. E aí nós falamos, mas por quê? Se nós sabemos que temos dentro de nós um Deus, e esse Deus garante as nossas escolhas, garante as dificuldades que nós passamos, por que eu tenho que ficar ali estagnado? E aí, quando nós pensamos como espírito, nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que viver tudo isso de novo. E às vezes a gente está equivocado, né? Com certeza. E como traz no livro, se tivéssemos fé no amor de Deus, não nos culparíamos tanto, né? Se E às vezes, tivéssemos essa entrega, né? Não ficaríamos da maneira que ficamos. Quando traz quem foi a Priscila, né? Tentando satisfazer só a necessidade do outro, né? E quantas vezes caminhamos e tentamos satisfazer só o outro, e nos culpamos quando não conseguimos resolver os problemas do outro. exatamente. A Thaís colocou, né, trocar a cultura da culpa pela cultura do acolhimento e orientação. E isso é fantástico, né? Porque às vezes a gente acha, inclusive, que fazendo esse movimento que nós estamos fazendo, é justamente porque o outro não consegue distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então eu culpo ele ou eu me culpo, né, por isso. Não, todos nós temos capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Livre-arbítrio está aí para isso, né? Se ele não consegue ainda, respeitemos, ele vai aprender, mas eu não posso escolher por ele. Né? Deus nos deu a inteligência, um para cada um, para que um individualmente pudesse compreender o que é o bem e o que é o mal. Isso está claro, né? Mas nós buscamos fazer esse movimento da culpa, tanto no outro quanto em nós, como se fosse um ato de caridade. E porque eu lembro, a Thaís colocou isso, que é essa troca, né, da culpa pelo acolhimento, é realmente entender, ao invés de culpar, eu vou acolher. Mas não pensemos que eu tenho que substituir essa culpa como sendo caridade.
O acolhimento é outra coisa. Não é trazendo a culpa para mim ou colocando a culpa no outro que eu estou sendo solidário. O acolher e orientar é diferente, né? É eu mostrar o caminho e não trazer para mim ou empurrar para o outro, porque a gente faz isso, né? E se o outro sabe, todos nós precisamos caminhar, né? Precisamos caminhar para a evolução espiritual. E às vezes você pegando, achando que tá pegando o outro no colo e carregando ele no caminho, não tá, né? Exatamente, ó. Lê o que a Mar colocou, ó. A pior culpa é quando carregamos conosco mesmo. A falta de qualidade de tempo para com os que amamos pesa demais quando eles voltam para a pátria espiritual. Como é difícil essa culpa. De novo, a culpa, né, ela vai estar, de acordo com o que nós entendemos de responsabilidade. Então, às vezes a gente entende que eu deixei de assistir ou deixei de estar próximo de quem eu gostava e essa pessoa voltou. Eu sinto uma culpa muito grande, né? Eu acho que eu trocaria aqui a palavra culpa por aprendizado, porque a gente aprendeu, ou deveríamos aprender. Aqui de novo, né? Vem fazer todo sentido o que a Thaís trouxe. Eu aprendi que se eu não conseguir usar nessa encarnação, que eu utilize na próxima. Que eu saiba aproveitar melhor o meu tempo, que eu saiba me programar a estar mais próximo das pessoas que eu gosto. Então deixa de ser culpa e eu paro a olhar e falar, puxa, que belo aprendizado que eu tive. Se eu E que eu tivesse... use com outras pessoas, né? Se Exato. essa eu me trago a culpa e acolhendo essa culpa, então eu posso acolher e eu posso ressignificar ela com outras pessoas, eu vou dedicar esse tempo para que eu não me culpe, né? Então tá aí o mega aprendizado, né? Exato. E às vezes é assim, a Priscila coloca um comentário, às vezes a gente toma uma ação e depois o outro entende que a culpa não era dele. Mas depois o outro vem mais uma vez e fala, não, agora a culpa é sua sim. Então é sempre essa troca, né, de culpa. Então nós vamos deixar de lado esse termo e vamos colocar como responsabilização o entendimento. Quando eu entendo, eu mudo. Fernandinha, um grande beijo, Rosalima também. Sejam bem-vindas. Fernandinha estava lá no Orson, a Vanessa falou, hein, Fernandinha? Então, como nós temos que entender desse processo todo, que o mais importante é quando nós conseguimos viver em paz com as nossas experiências. O que eu me permito experimentar, independente do resultado, eu vou estar tranquilo, porque eu quero tirar o ensinamento da lei. Se aquilo me fez mal, me fez ficar culpado, como eu transfiro isso para a base de conhecimento? Como eu faço para valorizar o aprendizado? E aí eu não vou me culpar, não vou culpar o outro. Eu vou entender que é uma forma de eu aprender. E que todos nós estamos vivendo sobre as leis das vidas sucessivas. Então, se eu não uso agora, eu uso depois, né? Então, vamos com calma aí, que não é culpando que nós vamos nos acertar. Às vezes, a Fernandinha deu risada. Às Ela estava vezes, lá mesmo, ela está se sentindo culpada. ah, às vezes, né, nós sentimos culpa por coisa lá do passado. E tem como mudar o passado? Não, né? E aí, como que a gente faz? Melhor o agora, né, Mariana? Olha lá, ó, que ela falou para mim, ó. Então, às vezes a gente sente culpa por coisas que aconteceram lá no passado. Isso ainda toca os nossos sentimentos, o nosso coração, nos impede de avançar, de caminhar, de progredir, mas aconteceu lá atrás. Dias, meses, anos, décadas atrás e nós carregamos essa culpa dentro do peito. Tem como voltar lá atrás e fazer tudo de novo? Não tem. Mas tem como eu olhar para frente e compreender que aquilo foi um erro e que eu nunca mais quero errar igual eu errei lá atrás? Tem. E é aí que eu me liberto, é aí que eu me entrego para a vida e falo, poxa, aprendi.
aquilo que eu experimentei lá atrás não foi legal. Legal o que eu estou vivendo hoje. E aí eu fico mais tranquilo. Agora, trazer essa mágoa todo esse tempo, essa culpa todo esse tempo, nós estamos ficando cada vez mais culpados. Mas não pela situação, pela própria culpa. Eu sou culpado pela própria culpa. E eu não me liberto, eu não me permito libertar. Olha que loucura! Vamos desencarnar e vamos levar esse pensamento, esse loop mental conosco e vamos voltar para libertar isso numa outra ocasião. Liberta agora, não é? É por causa Passado é do nosso. passado. Acho que traz muito o nosso perfeccionismo, né? Volta na aceitação que errou. Então, se eu errei, se eu acho que eu errei, se eu acho que não foi legal e isso me machucou, então que eu volte, que eu dê um passo atrás, que eu aceite, que eu mude daqui para frente, igual você trouxe, que me sirva de exemplo, né? São nas dores que nós aprendemos. Então, que essa dor ressignifique dentro de cada um de nós. É difícil, né? É fácil falar, mas é difícil. É cada dia de grãozinho em grãozinho de areia, né? Não é fácil. É arando o nosso solo, semeando o nosso solo, regando, cultivando a semente até ela germinar, né? Então é aos poucos, né? Não adianta querer de uma vez. E aquela a Priscila coloca, né, que as dores, elas se transformam em aprendizado. E é isso que nós temos que entender. Então, por que eu quis deixar aqui para comentar? Porque eu penso que nós não deveríamos mais pensar em culpa. Nós não deveríamos mais nos culpar. Eu acho que essa palavra não deve nem existir. Nós devemos no dicionário riscar. Porque como eu devo entrar numa situação? Isso é experiência assim própria. É fácil? Não, não é, e dói, né? Dói. Eu entro na situação, deu errado? Deu. Gente, é um mais um. Eu falei uma coisa, a pessoa não gostou, eu dou um passo atrás e falo, não posso falar mais isso, porque a pessoa não gostou. Então, aprendi. É melhor do que eu falar assim, ai meu Deus, eu falei uma coisa, a pessoa ficou assim, tô tão culpada, tô tão assim, tô tão assado. Não, eu aprendi, eu entrei em situação, fiz tal ação. Não foi bem-vinda? Dou um passo para trás. Então, é sempre esse movimento de entender, porque senão eu vou me culpar toda hora, eu vou me culpar a todo momento. Se o processo fosse de culpa, eu tinha que parar agora, todos nós pararmos agora e nos sentirmos culpados. Porque lá fora tem gente passando frio, tem gente passando fome, e a gente vai vendo que nós somos, na verdade, egoístas e queremos nos culpar, porque nós queremos a culpa para nós também. Porque se fosse pelo problema do que eu não fiz, eu sairia agora na rua e ia solucionar esse problema. É o me castigar, né? Eu quero É, me castigar, eu mesma quero me castigar, achando que com isso, nossa, né? Eu já tô pagando os meus débitos, vamos se dizer. É isso que trazem algumas religiões, né? mas aí nós vamos pensar que a culpa é quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu tinha que ter feito, quando eu agi de uma forma equivocada. Então talvez nós sejamos todos culpados, porque lá fora está cheio de injustiças, né? Nenhum injustiçado. Mas nós poderíamos ajudar muito mais do que nós ajudamos. Então, sou culpado por isso? Não, talvez ainda não tenha essa compreensão, né? E aí, se nós pararmos para olhar pela questão da culpa, como a Fernandinha coloca, se nós não entendemos esse processo, a consciência fica muito atormentada. Anos e anos vivendo aquela experiência e eu não permito me transformar, não permito me mostrar como eu sou. Olha só que loucura, não é? Porque eu não Então, aceito o meu erro, porque o que que os outros vão falar de mim? Aí lá vem o perfeccionismo de novo e o que os outros vão falar de mim. exato. Entender, a Adri colocou, né? Entender, refletir. Entender e refletir sobre isso é fantástico. Né? Mudei e aprendi. E como é fantástico, realmente. Porque senão a gente acha que só as nossas situações é importante.
né? Trocar a culpa por aprendizado é a melhor coisa do mundo, né? É a melhor coisa do mundo. Vou falar de novo, eu estou saindo fora do sentimento nosso, né? Dando um exemplo lá fora. Trocar a culpa por aprendizado. Se eu me sentisse culpado por quem está lá fora na rua hoje, eu tenho que sair e ajudar. Pronto, acabou. Eu deixo de me sentir culpado. Eu fiz o meu papel, fiz o melhor que eu pude. Naquele momento era o que eu podia fazer, era o que o meu entendimento espiritual me permitiu. Amanhã eu posso fazer melhor, amanhã eu posso não tropeçar. Que bênção! Aproveitemos, né? Focar no aprendizado, é isso mesmo, Marco. As situações ruins são as melhores situações. A gente aprende muito nas situações ruins. E eu acho que é isso. Tira a culpa, traz a situação ruim e vamos aprender. É bem isso mesmo. Você quer falar mais um baleia aqui e fui embora, né? Deixar você um pouco agora. Fala um pouquinho, senão eu vou ficar culpado, me sentir culpado aqui. Não, pode seguir. Você está ansioso, eu acho. Deixei você falar para eu não me sentir culpada depois. Quando a Mariana traz, né, que é a experiência ruim, né? Por que que nós trazemos esse conceito de que o sofrimento e a dor é ruim? Se nós voltarmos um pouquinho em alguns capítulos atrás, né, nós ficamos preocupados com o que vai acontecer, né? Então, quando traz as experiências ruins, nós nos preocupamos assim, tá, e agora? O que que vai acontecer? E agora eu tô sem, e agora isso, e agora aquilo. Não, né? É voltar somente para esse momento dessa dor, né? É você interiorizar novamente essa experiência. Não é que ela foi ruim, ela vai ser muito boa, porque você vai florescer, né, de outras maneiras. Você vai arar realmente ali, e o arado ele rasga a terra, né? E como traz Jesus, que o nosso solo fértil é o nosso coração, agora é hora de arar, rasgar e plantação que segue, né? É semeadura nova que segue. Então, é tirarmos também esses monstros, né? Experiências ruins, né? Traumas, dores, não, aconteceu, dói, oxe, se dói, dói a alma, dores da alma, e dói a alma de verdade, dói de rasgar a alma. Mas se nós não voltarmos o pensamento, interiorizar, ver a nossa essência, nos conectarmos a Deus, quando trouxemos a solidão, agora é a hora da solidão, né? Dos momentos de solidão conosco e com o alto, porque é aí que vão estar as grandes reflexões, né? Que não serão ruins, que serão apenas grandes e imensos aprendizados. Solidão positiva, né? Nunca é Chamava negativa. quietude íntima, né? Era isso a palavra-chave do capítulo, quietude íntima, nossa, é fantástico. E aí a gente para pensar aqui que Deus nos fornece a inteligência, né? Somos seres inteligentes. E sendo inteligentes, nós podemos utilizar essa inteligência, ou melhor, nós devemos utilizar essa inteligência para conhecer as coisas, para progredir, para avançar, para não errar. E quando nós temos essa capacidade de aprender, porque todos nós estamos aqui, todos nós temos capacidade de aprender. E se nós não aprendermos? Seremos culpados. A Thaís traduziu a minha fala. A culpa consome energias preciosas que poderíamos destinar aos momentos de crescimento, sem citar as doenças advindas dessa somatização. A culpa, o medo, né?
todas as sensações e sentimentos, né? As dores da alma. Negativos, se nós soubéssemos como que isso converte em doenças, né, psicossomáticas, enfim, nós mudaríamos de uma hora para outra e passaríamos a compreender de fato. Como eu estava falando, né, Deus nos deu a inteligência, possamos utilizar da melhor forma e aprender dentro do nosso íntimo, né? Nem que seja necessário a quietude íntima. Quietude íntima. Temos o livre-arbítrio, né? A todo instante sabemos, seremos cobrados por sabermos e temos o livre-arbítrio para decidir se vamos conseguir melhorar ou não. Exatamente. Bom, acho que passamos por todos os tópicos, né, do capítulo. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Bom, agradecer a todos os amigos que estiveram conosco hoje, na noite de hoje, que possamos caminhar a partir de hoje sem culpa e entender que todas as situações são oportunidades de aprendizado, que fiquemos leves, que deixemos as mágoas para trás, deixemos as culpas e possamos caminhar e olhar o amanhã. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Um beijo para a Rita, nossa querida amiga. Um beijo, Má. Um beijo para todos vocês, para a Dri, para a Thaís, para a Fer, para a Priscila, enfim, para todos vocês que estiveram aí conosco. E se sentirmos culpa, um beijo, Bá. Se sentirmos culpa, quietude íntima. É o melhor remédio, né, Léo? Quietude íntima. Fiquem com Deus. Um Até grande semana que beijo. vem.